Uma garota de cabelos castanhos jazia ferida no chão sujo, tomada pela frustração ao pensar que, se soubesse que aquilo aconteceria, teria reagido e lutado com todas as suas forças. Em uma lembrança sombria, ela recordava o momento em que foi intimidada pela primeira vez, por 3 garotas envoltas em silhuetas. A líder, sorridente de cabelos rosados, a provocava, identificando a protagonista como Kawashima. Outra agressora, de cabelos castanho claros, segurava um isqueiro diante do desenho de um garoto, zombando enquanto dizia o quão engraçado aquilo era. Em sua narrativa, a garota lamentava não ter conseguido impedi-las com tudo o que tinha. Sua mão se estendia em desespero, implorando para que o desenho não fosse queimado, enquanto uma frágil esperança surgia em sua mente, imaginando que talvez ainda não fosse tarde demais. No entanto, a agressora deixou o desenho em chamas cair, fingindo que havia sido um acidente, e começou a rir cruelmente das lágrimas da garota, a chamando de perdedora por chorar por um personagem fictício. Em desespero, a garota protestava contra aquilo e tentava alcançar as brasas ainda ardentes, devastada por não ter conseguido proteger a única coisa que lhe dava força. Sua mão, agora sem vida, repousava em uma poça de sangue ao lado dos restos carbonizados do desenho. De repente, uma transição brusca marcava uma mudança de realidade. Uma mulher de cabelos ruivos vibrantes e olhos verdes despertava em uma cama, com aparência atordoada e debilitada. Uma criada loira, de expressão alegre, e um homem mais velho de cabelos brancos corriam até ela, demonstrando enorme alívio pelo fato de Lídia ter acordado. Tratando aquilo como um verdadeiro milagre, a criada segurava sua mão enquanto Lídia, agora com uma bandagem na testa, estranhava a familiaridade daquele nome, ao mesmo tempo em que via, no espelho, um rosto completamente desconhecido. Ao encarar seu reflexo, ela se chocava ao perceber que estava diante de uma estranha, e questionava o que estava acontecendo, já que se lembrava claramente de ter morrido no banheiro da escola. A Lídia explicava que suas memórias estavam confusas, enquanto o homem de cabelos brancos a tranquilizava, dizendo que aquilo era normal, após uma queda tão grave, acrescentando que pessoas da casa Dalton estavam a caminho. A criada loira pedia para que Lídia descansasse, sugerindo que aquilo poderia ser uma bênção, pois agora, ela poderia deixar de servir como dama pessoal do príncipe Orlando, o que levava Lídia a refletir sobre aquele nome. Em uma lembrança, sua vida passada surgia enquanto ela lia um livro, que narrava a história de uma jovem nobre chamada Lydia Dalton, que se tornava a dama pessoal do príncipe Orlando. A mulher ruiva começava a ligar os fatos, e percebia, surpresa, que havia renascido como Lydia Dalton. Ela se recordava de uma ilustração ornamentada de seu romance favorito, na qual aparecia a dama pessoal do príncipe Orlando. Ela então se lembrava do enredo do romance. O romance retratava o relacionamento entre um príncipe herdeiro e uma princesa, além de como o segundo príncipe, Orlando, que protegia uma personagem secundária chamada Colette. O livro descrevia Orlando como o filho secreto do imperador Claude I, descendente do lendário Dragão do Trovão. Desde o nascimento, Orlando estava destinado a despertar o poder do dragão e se tornar a espada do imperador. No entanto, durante a infância, ele não demonstrou nenhum poder, sendo considerado uma vergonha pelo imperador, que, decepcionado, o trancou em uma torre. Segundo a lembrança do romance, seu passado trágico naquela torre era apenas brevemente mencionado. Em um vislumbre, o jovem Orlando aparecia amarrado e chorando, tendo crescido sem afeto e tomado pela ansiedade. Quando seus poderes finalmente despertaram, ele passou a ser usado implacavelmente, como uma arma em inúmeras batalhas a serviço do imperador. Ele havia dedicado sua vida a proteger Colette, seu primeiro amor, até o fim. No final, encontrou uma morte brutal em seu lugar, sendo morto por seus inimigos, com uma espada atravessando seu peito. Ela se lembrava de sua vida passada, na qual o negligenciado e trágico Orlando era seu personagem favorito absoluto. Agora, como Lydia, ela se sentia radiante, percebendo com um leve rubor que realmente havia renascido no mundo dele. Ignorando os protestos da criada, Lydia declarou que estava bem e que precisava ver o príncipe Orlando imediatamente. Ela sorriu, com os olhos cheios de uma nova determinação. Com um propósito claro, correu por um grande corredor vazio, seus cabelos vermelhos esvoaçando atrás de si. Ela acreditava que o próprio Orlando era o motivo de sua segunda chance, se lembrando de que o desenho dele parecia diferente pouco antes de sua morte. Uma memória surgiu, o desenho brilhando com uma intensa luz mágica.
Ela parou ao perceber que havia sido salva por ele, e agora, estava decidida a mudar seu destino trágico, se recusando a permitir que ele fosse apenas um degrau para a heroína. Ao se lembrar da protagonista do romance, Colette, Lydia recordou que Orlando permanecia isolado até que seus poderes despertassem. Ela sabia que era Colette quem primeiro lhe demonstrava bondade, o que levava ao seu amor trágico e ao sacrifício. Por isso, decidiu mudar o primeiro encontro entre eles. Ao espiar por uma esquina, finalmente o encontrou, um menino pequeno e assustado, com cabelos escuros e desalinhados. Se sentiu tomada por alegria, ao perceber que havia chegado tão cedo na história. Enquanto ele ainda era apenas uma criança adorável, seus pensamentos foram interrompidos, quando o menino pediu desculpas, acreditando que a havia derrubado. Lydia questionou se ele realmente havia tropeçado nela, embora, em seu íntimo, duvidasse disso, sentindo que algo mais deveria ter acontecido. Confusa com a reação assustada dele, pediu que não tivesse medo, e passou a refletir se a Lydia original costumava agredi-lo. Seu coração se apertou ao perceber que, como uma criança real rejeitada, ninguém se importaria com os maus tratos que ele sofria. O pequeno implorou, para que ela não ficasse brava nem o ignorasse, já que era a única pessoa que falava com ele. Isso fez lágrimas surgirem nos olhos de Lydia, enquanto ela jurava silenciosamente que nunca mais o machucaria ou o ignoraria. Determinada a viver sem arrependimentos, se ajoelhou e puxou o menino para um abraço sincero, pronta para desafiar o destino da história, e até se tornar uma vilã, se isso significasse mudar o rumo de sua vida. O segurando com carinho, fez uma promessa não apenas a Orlando, mas também a si mesma, jamais desistiria de salvá-lo. Seu plano era transformar, pouco a pouco, a realidade cruel em que ele vivia, antes mesmo do início da história principal. No entanto, logo percebeu que o menino tremia em seus braços. Lydia perguntou se ele estava com frio, mas ele negou, o que a fez imaginar quão cruel a Lydia original deveria ter sido, para provocar tanto medo. Em um momento de leve desespero, se preocupou se o abraço havia sido forte demais, mas o jovem príncipe explicou que não era esse o motivo. À beira das lágrimas, ele revelou que estava confuso com sua repentina gentileza, e temia que algo ruim acontecesse depois. Lydia observou com compreensão, percebendo que ele estava tão acostumado à crueldade, que via a bondade como um sinal de algo pior. Ao recordar o passado, um choque de horror a atingiu, ao perceber exatamente o que a Lydia original havia feito com ele. Em uma lembrança, a antiga Lydia zombava cruelmente do jovem Orlando, o convidando para brincar de esconde-esconde. Após já tê-lo machucado e provocado diversas vezes, a memória revelou seu jogo distorcido. Ela lhe dava esperança ao brincar com ele, apenas para aterrorizá-lo, ao fingir que um monstro estava chegando, rindo de seus gritos de medo. Lydia também se lembrou de que, ao se inclinar para fora de uma janela para assustá-lo, acabou perdendo o equilíbrio e caindo para a morte, sem jamais imaginar que sua própria crueldade teria um fim tão trágico. A lembrança terminou com a imagem do jovem Orlando, completamente traumatizado pelo que havia presenciado. De volta ao presente, Lydia compreendeu o medo profundo dele quando, timidamente, ele demonstrou preocupação com sua condição, e com a possibilidade de sua queda ter sido fatal. O observando com empatia, Lydia reconheceu silenciosamente sua dor, e com delicadeza, segurou suas pequenas mãos, transmitindo conforto. Olhando para o chão, Orlando pediu desculpas, se culpando pela queda dela, por ter aceitado participar daquele jogo cruel. Lydia insistiu que a culpa havia sido dela, por não perceber que a estrutura da janela estava podre. Porém, o menino, em lágrimas, revelou que ela só havia se tornado sua criada, depois de não conseguir ser designada para servir ao irmão mais velho dele. Chamando a si mesmo de monstro, Orlando afirmou que ela foi obrigada a ficar com ele, o que fez Lydia compreender que o ressentimento da Lydia original era a raiz de toda aquela crueldade. Ela então se lembrou de um detalhe do romance. O pai da antiga Lydia, o Conde Dalton, havia arranjado um casamento adequado para ela com outra família nobre. Quando esse plano falhou, e ela foi designada para cuidar do esquecido príncipe Orlando, passou a descontar todas as suas frustrações na criança inocente. Apertando as mãos dele com mais firmeza, Lydia afirmou que não pensava mais daquela forma. Pediu uma nova chance, prometendo se tornar alguém em quem ele pudesse confiar. Isso fez Orlando se emocionar, questionando, entre lágrimas, se alguém como ele merecia tamanha dedicação. Lydia rejeitou com intensidade aquele desprezo por si mesmo, afirmando que seus traços
eram prova de sua herança divina de dragão, e que ele estava destinado a despertar seus poderes e ser admirado. Isso fez Orlando se perguntar se aquilo era realmente possível. Com entusiasmo, Lídia confirmou que sim, e prometeu cuidar dele da melhor forma possível, para que seu despertar acontecesse mais cedo. Ela explicou que, sendo meio humano, ele apenas precisava crescer forte, embora se preocupasse com a possibilidade de seu despertar acontecer cedo demais. Se recordava de que, no romance, ele era constantemente negligenciado, passando frio e fome. Em sua mente, surgiu a imagem de um Orlando mais velho, sentado sob a sombra de um dragão, ilustrando como a desnutrição na história original atrasou o despertar de seus poderes até a vida adulta. Determinada a mudar o destino do príncipe, Lídia demonstrava alegria, e fazia um juramento silencioso de suprir todas as necessidades dele, para que ele pudesse se concentrar inteiramente em se tornar forte e despertar seus poderes de dragão. No entanto, um alto ronco vindo do estômago de Orlando interrompia o momento. Ele corava de vergonha ao perceber o som, enquanto Lídia reagia com uma expressão surpresa e adorável. Se sentindo constrangido, Orlando se desculpava pela própria fome, mas Lídia respondia com gentileza, admitindo que também estava com fome, e que comeria ao lado dele. Quando ela se levantava para sair, Orlando, ainda tímido, segurava levemente o vestido dela, indicando que tinha mais um pedido. Ele desejava que ela continuasse sendo tão gentil quanto havia sido naquele dia, e Lídia prometia que nunca mudaria, pelo menos até o momento em que ele não precisasse mais dela. Lídia então encontrava a chefe das criadas no salão de jantar, que, de forma indiferente, oferecia apenas sobras para o príncipe. Contudo, Lídia assumia a culpa por ele ainda não ter comido. A chefe das criadas se surpreendia quando Lídia ignorava completamente as sobras e exigia firmemente um bife de primeira qualidade para o príncipe. Ao ser lembrada de que ela mesma havia proibido que o monstro recebesse carne, Lídia descartava sua versão do passado como tola e reafirmava seu dever para com o príncipe. Mesmo assim, a chefe das criadas permanecia inflexível, afirmando que aquele bife era reservado exclusivamente para o imperador e o príncipe herdeiro. Diante da recusa direta, Lídia percebia, frustrada, que precisaria recorrer a medidas mais drásticas. Pouco tempo depois, os olhos de Orlando brilhavam ao ver um jantar com um delicioso bife, algo que Lídia considerava ao mesmo tempo adorável e um pouco inquietante. Enquanto o incentivava a comer, ela o observava com um sorriso caloroso e gentil, satisfeita em vê-lo feliz. Quando Orlando hesitava, Lídia intuía o medo dele de estar sendo envenenado, consequência das crueldades que havia sofrido, e se oferecia para provar a comida primeiro. O jovem príncipe se surpreendia com a atitude repentina e atenciosa. Ele esclarecia que não havia pensado nisso, mas Lídia o tranquilizava, afirmando que era sensato desconfiar de todos, inclusive dela. Ela o incentivava a observar suas ações, para decidir se ela era confiável. Ainda assim, Orlando pedia a faca, afirmando que testar veneno era dever de uma criada. Lídia permitia que ele verificasse a comida, reafirmando sua intenção de protegê-lo. Após experimentar cuidadosamente, ele confirmava que estava segura e agradecia. Em seguida, ele começava a comer com entusiasmo, o que fazia Lídia se encantar com sua fofura. Ela perguntava como estava o sabor do bife. Em um flashback, a chefe das criadas zombava das ameaças de Lídia, declarando que não seriam eficazes contra ela. Quando a criada ordenava que Lídia saísse, Lídia fazia tropeçar rapidamente, a derrubando no chão em meio a um grito de surpresa. De pé sobre a criada caída, Lídia declarava friamente que, se o príncipe Orlando não pudesse ter o bife, então ninguém teria. A criada ameaçava puni-la com chicotadas, mas Lídia desmascarava o blefe, apontando que a própria chefe também seria punida por não conseguir controlá-la, além de lembrar que seu cargo era altamente cobiçado. De volta ao presente, Lídia relatava com satisfação, diante de um Orlando de olhos arregalados, como havia conseguido pegar o bife para ele sem dificuldades. Enquanto cortava a carne, Lídia ensinava que ele precisava ter coragem para se rebelar contra um mundo em que os fortes oprimiam os fracos. Ela acrescentava, com sabedoria, que essa lição também se aplicava a ela, o aconselhando a não confiar completamente nem mesmo nela. Mais tarde, Lídia encenava uma atuação impecável, pedindo desculpas à chefe das criadas por supostamente ter pisado acidentalmente no bife e oferecendo o apoio da casa Dalton como compensação. Dando continuidade ao ensinamento, Lídia incentivava Orlando a se acostumar a dar ordens,
já que estava destinado a se tornar um sucessor digno do trono. Em meio a uma leve risada, ela se interrompia, percebendo que estava falando demais, e o incentivava a aproveitar a refeição, comentando que observá-lo a fazia lembrar de sua própria infância. Enquanto Orlando comia, Lídia refletia sobre sua vida passada, na qual teve pais comuns, que continuaram tendo filhos na tentativa de conseguir um filho homem. Uma lembrança melancólica revelava que ela havia sido a filha do meio esquecida, nem a primogênita, nem o tão desejado filho crescendo com a sensação de não ser amada. Em outro flashback, Lídia recordava suas refeições simples na infância e os conselhos contraditórios de seus pais. Enquanto sonhava com o dia em que poderia comer carne à vontade, ela também se lembrava de ter contado aos pais que sofria bullying, apenas para ser repreendida e questionada sobre o motivo de sempre se colocar como vítima. A situação piorava com uma colega de cabelo rosa, cujo bullying se tornava ainda mais cruel ao sugerir, friamente, que Lídia deveria morrer, a mergulhando em completo desespero. Comparando seu passado com o da antiga Lídia, ela percebia que a versão original possuía uma personalidade orgulhosa e desafiadora, se recusando a obedecer a qualquer pessoa. Ao refletir sobre isso, Lídia entendia que a relação conturbada da antiga Lídia com sua família era fruto de egoísmo, e reconhecia um paralelo entre sua própria solidão do passado e a situação de Orlando. Olhando para Orlando com determinação e ternura, Lídia decidia criá-lo como um irmão mais novo, construindo um vínculo de confiança digno de uma verdadeira família. O momento tranquilo entre os dois era interrompido pelo anúncio da chegada do príncipe herdeiro, deixando Lídia atônita e confusa diante dessa mudança inesperada. Em relação aos acontecimentos previstos, determinada a enfrentar a situação, ela decidia se preparar para o encontro, e segurava suavemente a mão de Orlando, o orientando a segui-la. Enquanto conduzia pela torre, Lídia recordava que Orlando vivia confinado no último andar, com a chave de seu quarto pendurada do lado de fora, fora de seu alcance, um símbolo cruel de seu aprisionamento. Ao chegarem diante de um grande portão de ferro trancado, Lídia compreendia plenamente a situação. A chave representava a prisão de Orlando. E, ali, diante daquele portão, ela percebia que também estava presa junto com ele, sem alternativa a não ser receber o príncipe herdeiro. Orlando movimenta os pés de forma nervosa, enquanto aguarda, ao lado de Lídia, a chegada do príncipe. Lídia aperta a mão dele de maneira reconfortante, dizendo que ele apenas deveria cumprimentar o príncipe, da forma como ela lhe ensinou. Ela promete protegê-lo, aconteça o que acontecer, e com um pequeno aceno, Orlando concorda em silêncio. Um jovem bonito, de cabelos loiros, chega ao local, e Lídia conduz Orlando em uma saudação formal ao príncipe herdeiro. O príncipe os observa de cima, atrás do portão, comentando com uma expressão pensativa, que eles parecem bastante estranhos. Orlando recua entre as grades, assustado, enquanto uma memória sombria surge repentinamente na mente de Lídia. Enquanto o príncipe herdeiro os analisa, Lídia percebe, com apreensão, que se os acontecimentos seguirem como no romance original, aquele encontro não terminará bem. Conversando com seus acompanhantes, o príncipe explica que veio porque ouviu dizer que seu irmão parecia diferente, enquanto um dos assistentes observa a personalidade incomum de Orlando, e sugere um jogo. Um assistente de cabelos castanhos se adianta e propõe a Orlando uma grande aventura com um urso, algo que Lídia reconhece imediatamente, como o mesmo evento ameaçador da história original. Um flashback revela que o príncipe herdeiro, Austin, havia ido até a torre por curiosidade, e ficou tão chocado com a aparência de Orlando que fez um comentário insensível. Os guardas, acreditando que Austin detestava o irmão, começaram a zombar de Orlando para agradar o príncipe. No entanto, Austin se mostrou enojado com a crueldade dos guardas, e os repreendeu duramente por seu comportamento. Orlando se emocionou com esse primeiro ato de defesa, e no presente, um assistente oferece a ele a chance de conhecer o mundo exterior em troca de algo. Lídia observa com expressão sombria, imaginando que a zombaria dos guardas deve ter sido realmente terrível para provocar uma reação tão forte de Austin. O assistente, de maneira cruel, pede que Orlando lhe entregue uma das escamas de seu rosto, deixando o garoto paralisado de medo. Lídia observa com raiva enquanto o homem o provoca, questionando sua hesitação, já que as escamas cresceriam novamente. Lídia fica horrorizada, ao perceber que o assistente está explorando de forma cruel o desejo desesperado de Orlando de conhecer o mundo exterior. O príncipe herdeiro, Austin, intervém com raiva, gritando que aquilo já era o suficiente.
e chamando a atitude do assistente de pura crueldade. Mesmo assim, o assistente, sorrindo, pensa consigo mesmo que o príncipe é bondoso demais e não o punirá de verdade. Lídia se irrita, pensando que a repreensão gentil de Austin está longe de ser suficiente para impedir aquele abuso. Enquanto o príncipe ordena novamente que o assistente recue, Lídia murmura que ele está sendo gentil demais. O assistente oferece um pedido de desculpas superficial ao príncipe, mas Lídia decide agir por conta própria e dá um passo à frente. Lídia bloqueia seu caminho e leva a mão à espada, a puxando levemente, enquanto ele pergunta de forma debochada se uma criada teria algo a dizer ao príncipe. Em um movimento rápido e surpreendente, Lídia o desarma, retirando a espada de sua bainha. A ação repentina deixa Orlando, o assistente e o príncipe Austin completamente atônitos. O assistente encara, nervoso, sua própria espada agora firmemente nas mãos de Lídia. Com um olhar mortal, ela faz um ultimato: que ele peça desculpas ao príncipe Orlando imediatamente, ou ela o mataria. O assistente, Nero, chocado, afirma que Lídia só pode estar brincando, argumentando que já foi advertido pelo príncipe, e que ela não tem o direito de interferir. Com os olhos cheios de determinação, Lídia repete a ameaça de que o mataria se ele não se desculpasse imediatamente. Enquanto o assistente recua, Orlando implora para que Lídia pare, temendo as consequências das ações dela, diante de seu irmão. Outro assistente tenta tranquilizar Nero, dizendo que ela está blefando, enquanto ele sorri com confiança, acreditando que uma serva não ousaria matá-lo na frente do príncipe herdeiro. Após Nero desafiar a ameaça, Lídia pressiona a espada contra o pescoço dele, arrancando um grito de dor e forçando um pedido de desculpas apressado e desesperado. Sorrindo com satisfação, Lídia ordena friamente que ele se ajoelhe e peça desculpas de forma adequada. Enquanto o assistente se ajoelha e se desculpa, Orlando observa e percebe que, ao contrário de quem ele foi no passado, não pode simplesmente perdoar aquela ofensa. Ele entende que Lídia arriscou a própria vida para conseguir aquele pedido de desculpas, e se recusa a deixar que esse sacrifício seja em vão. Encontrando sua voz, Orlando adverte com firmeza o assistente humilhado de que não haverá uma próxima vez. Lídia observa com orgulho, acreditando que aquela lição de poder é exatamente o que Orlando precisa, e que ele possui potencial para superar até mesmo o príncipe herdeiro. Enquanto Orlando, ainda agitado, observa a situação, Lídia se afasta com um sorriso satisfeito. Em seguida, ela se apresenta formalmente ao príncipe Austin, mas o assistente ferido, Nero, exige que o príncipe a puna por sua insolência. Para a surpresa de todos os presentes, o príncipe Austin declara que Lídia agiu com coragem ao defender seu mestre, e que ela merece uma recompensa, não uma punição. Austin pede a Lídia que diga qual deseja que seja sua recompensa, prometendo conceder qualquer pedido razoável. Lídia responde com confiança que tem apenas um desejo. Uma onda de ansiedade toma conta de Orlando, ao perceber que aquela é a oportunidade perfeita para Lídia deixá-lo e passar a servir seu estimado irmão. Seu coração se aperta diante da possibilidade de perdê-la, ainda mais agora que os dois começaram a se aproximar. Enquanto Orlando se prepara para a despedida, Lídia surpreende a todos ao apontar para os criados e solicitar uma investigação rigorosa sobre o roubo dos ornamentos da torre. Austin se mostra surpreso com a acusação, e Lídia recorda que, na história original, os guardas substituíam objetos valiosos por falsificações para vendê-los e lucrar. Os dois acusados negam desesperadamente, alegando que Lídia está mentindo, mas Austin os encara com desconfiança fria. Em particular, Lídia agradece ao príncipe, esperando que, ao expor a corrupção, consiga substituir os guardas e evitar futuros maus-tratos contra Orlando. O príncipe Austin afirma que agradecimentos não são necessários. Após tomar sua decisão, ele se vira e parte, deixando Lídia e Orlando atrás do portão trancado. Enquanto se afasta, o príncipe herdeiro reflete sobre a criada que ousou enfrentá-lo, considerando Lídia Dalton uma pessoa realmente interessante. Mais tarde, Orlando finalmente come seu bife, embora já esteja frio. Lídia sente que tudo valeu a pena. Ao vê-lo aproveitar a refeição, ao recolher o prato vazio, Lídia pergunta se ele não dormiu bem na noite passada. Orlando demonstra curiosidade sobre o motivo da preocupação, e Lídia explica que ficou apreensiva devido aos acontecimentos estressantes do dia anterior, sugerindo gentilmente que ele tire um cochilo. Orlando a interrompe e agradece sinceramente pela ajuda, antes de fazer um pedido mais pessoal. Corando, ele pede timidamente que ela durma ao seu lado.
O que surpreende Lydia ao lembrar que, na história original, ele não demonstrava preocupação com seu próprio bem-estar. Internamente, Lydia considera isso um grande avanço na conquista da confiança dele. Mas seu silêncio faz Orlando acreditar que ela não aceita. Uma lágrima escorre pelo rosto de Orlando, ao concluir que ninguém gostaria de olhar para seu rosto feio por tanto tempo. Ele rapidamente volta atrás, pedindo desculpas por dizer algo estranho, enquanto Lydia observa pensativa. Com gentileza, Lydia o tranquiliza, afirmando que o pedido não tem nada de estranho. Ela aceita e toca levemente o nariz dele, pedindo que ele acredite em suas palavras. Seu sorriso caloroso parece acalmá-lo. Se sentindo sonolento, Orlando demonstra vontade de descansar, e Lydia concorda prontamente, enquanto caminham de mãos dadas em direção ao quarto. Lydia menciona histórias de contos de fadas. Orlando revela nunca ter ouvido nenhuma, então Lydia decide contar uma história criada por ela mesma, despertando a curiosidade dele. Sentada ao lado da cama, Lydia pede que Orlando feche os olhos e apenas escute. Orlando percebe que ela parece uma pessoa completamente diferente, e chega a questionar se está sonhando. À medida que ele adormece, Lydia começa a narrar uma história sobre o Império Castina, enquanto reflete sobre os acontecimentos da narrativa original, na qual ele desperta seus poderes de dragão. Ela relembra que, na história original, a falta de educação de Orlando tornava alvo de manipulação e intimidação, quando finalmente ingressava na alta sociedade. As lições organizadas pelo imperador eram apenas aparência, o deixando despreparado e isolado na vida adulta. Os ministros, preocupados apenas com disputas de poder, nunca garantiram sua educação adequada. Uma lembrança revela o raciocínio frio do imperador. Um fantoche ignorante é muito mais fácil de controlar. Retornando à narrativa, Lydia fala sobre imperadores sábios, que fortaleceram a nação, mesmo sabendo que todos desprezavam, e sobre uma grande guerra provocada por reinos rivais. Ela narra a história do bisavô de Orlando, que liderou o exército do Império, rumo a uma vitória decisiva após um longo e árduo conflito. Ao mencionar que o grande general Gerald Eaton foi nomeado duque por seus serviços, Orlando reconhece o nome como pertencente à família materna de seu irmão. Lydia sorri, satisfeita ao perceber que ele acompanha a história com atenção. Orlando comenta sobre a linhagem perfeita de seu irmão, mas observa que isso faz com que o imperador o vigie com cautela. Confuso, Orlando tenta entender o motivo desse comportamento do imperador. Lydia explica com delicadeza que a origem não determina o destino de uma pessoa, e que não há problema em não compreender tudo de imediato. Olhando em seus olhos, ela afirma que, com esforço, ele poderá um dia se igualar ao príncipe herdeiro. Orlando se emociona profundamente, percebendo que é a primeira vez que alguém lhe oferece conforto e esperança. Em seguida, a cena muda para um novo dia, marcado por um banquete luxuoso. Agora vestida como criada, Lydia explica que seus pais retornarão mais cedo, devido ao acidente que sofreu. Ao perceber a mudança na expressão de Orlando, Lydia esclarece que a refeição foi preparada para durar o dia inteiro, enquanto ela resolve um compromisso, pedindo desculpas por deixá-lo sob os cuidados de outras criadas. Orlando demonstra aceitação, e Lydia promete retornar na manhã seguinte. Ele demonstra esperança, ao querer confirmação de que ela realmente voltará. Lydia sorri calorosamente, e sugere selar a promessa com um gesto simbólico. Com timidez, Orlando entrelaça o dedo mínimo com o dela. De trás da porta, ele observa a Lydia, que sorri de forma compreensiva. Ela se despede com um aceno, prometendo voltar em breve, enquanto Orlando, entristecido, a observa partir, decidido a esperar por ela. Dois novos atendentes observam Lydia se afastar, e ela comenta que os novos guardas são mais rigorosos, e que o príncipe herdeiro parece demonstrar apreço por ela. Antes de partir, Lydia orienta que garantam a segurança do príncipe Orlando, até sua volta na manhã seguinte. Um dos atendentes sorri e a tranquiliza, afirmando que proteger o príncipe é seu dever. No momento em que Lydia se afasta, as expressões dos atendentes se tornam sombrias, e eles passam a zombar dela, decidindo que iriam atormentar o príncipe monstruoso, para aliviar a tensão. Ao encontrarem Orlando, os atendentes perguntam de forma sarcástica se a comida havia sido feita por aquela mulher, enquanto o príncipe, em silêncio, pensava no quão deliciosa ela deveria estar. Orlando os encara com desafio, e questiona por que haviam entrado em um lugar onde não tinham permissão para estar. Um dos atendentes, com desprezo cruel, afirma que Orlando não deveria agir como um príncipe,
já que estava preso apenas por ser feio, se impondo sobre o pequeno garoto, eles o encaram de cima, enquanto Orlando, na defensiva, tenta entender o que pretendiam fazer. Quando um deles estende a mão para a sobremesa, Orlando protesta desesperadamente, implorando para que não tocassem na comida, que Lydia havia preparado para ele. O outro atendente segura a cabeça de Orlando com brutalidade, ordenando que ele ficasse imóvel enquanto o jovem príncipe se debatia. Pegando um prato, o primeiro atendente sorri com desdém, declarando que aquela comida era um desperdício para Orlando, e que agora seria a recompensa deles. Enquanto o príncipe, já sem forças, implorava para que parassem, após provar a comida e reconhecer sua qualidade, o atendente observa Orlando começar a chorar, suplicando que aquilo cessasse. Irritado com as lágrimas, ele perde o apetite, e por puro desprezo, despeja o restante da comida sobre a cabeça de Orlando, para que os ratos a devorem. Consumido pela raiva, Orlando luta com todas as forças, jurando que jamais os perdoaria por desperdiçarem a refeição de Lydia. Enquanto o atendente que o segurava ameaçava sua vida, o outro se lembrava de um boato, de que o príncipe nunca se irritava. Em tom provocador, questiona se Lydia era importante o suficiente para que Orlando os desafiasse. Com o olhar baixo, Orlando confirma silenciosamente que Lydia era, de fato, importante para ele. Em outro lugar, Lydia permanece sentada sozinha, refletindo que sua visita para casa possuía um propósito duplo, já que havia outro assunto importante a resolver. Ela se recorda do fascínio de Orlando por um livro sobre o mundo exterior e passa a pensar em sua própria família. Seu pai, o Conde Dalton, e seu irmão bibliotecário, Julius Dalton. Lydia reflete sobre as relações familiares conturbadas, que teve tanto em sua vida passada quanto na atual, consequência de sua antiga personalidade arrogante, sem saber exatamente como agir. Ela pondera sobre como pessoas comuns demonstram afeto, e imagina diferentes formas de se comportar, tentando parecer mais doce e expressiva. Quando uma criada anuncia sua chegada, Lydia decide cumprimentar sua família primeiro, e observar suas reações antes de tomar qualquer decisão. Se preparando para uma recepção fria, ela se surpreende quando uma mulher de cabelos castanho-avermelhados a chama pelo nome com calor. Lydia percebe que se trata de sua mãe, que segura suas mãos e demonstra preocupação genuína com seus ferimentos. Com um sorriso tranquilizador, Lydia afirma que está bem, e informa que pretende retornar ao lado do príncipe na manhã seguinte. Sua mãe demonstra alívio, mas a repreende suavemente, por sua imprudência, enquanto um homem de óculos observa a cena ao fundo. Comovida com um cuidado sincero, Lydia se sente tocada e pede desculpas, por tê-los feito se preocupar. Seus pais a observam com profunda apreensão. Então, com determinação, Lydia ergue o olhar e decide falar com o coração. Ela dá um passo à frente e abraça sua mãe com carinho. Amparada por ambos os pais, Lydia admite que o ocorrido a fez perceber o quanto havia sido egoísta, o que leva sua mãe às lágrimas. Caminhando de braços dados com eles, Lydia é informada de que aquelas eram lágrimas de alegria por seu crescimento. Enquanto ela reflete sobre como a reconciliação familiar ocorreu de maneira surpreendentemente tranquila. Pela primeira vez, ela desfruta de um jantar familiar caloroso, e seu irmão Julius promete conseguir o livro que ela havia solicitado. Na despedida, sua mãe, seu pai e seu irmão acenam da porta, desejando-lhe uma viagem segura. Durante o caminho, Lydia pensa na ajuda do irmão e imagina a alegria de Orlando, decidindo então comprar flores de uma jovem garota. Uma menina com vestido azul oferece flores recém-colhidas a uma dama de vestido verde. Nesse momento, Lydia se recorda de uma cena cruel do romance, na qual um atendente atormentava Orlando com a promessa de flores, e revive mentalmente o desespero daquele momento. Com um sorriso gentil, Lydia decide comprar todas as flores da menina, e pede que ela prepare um buquê. Carregando o arranjo e uma mala, Lydia segue seu caminho, imaginando se Orlando iria gostar das flores. Ao chegar à torre, Lydia percebe que a entrada está sem guardas, e estranha a ausência deles. Um sentimento de inquietação toma conta dela, a fazendo apressar o passo, torcendo para que não houvesse nada de errado. Ao entrar às pressas, Lydia encontra os atendentes zombando de Orlando, enquanto Orlando, exausto, está os entregando seu último prato que ela havia preparado. Apertando o buquê com força, Lydia exige saber o que estava acontecendo. Orlando ergue o olhar com alívio ao vê-la, mas logo abaixa a cabeça, tomado pela vergonha. Um dos atendentes, com um sorriso debochado, explica que o príncipe monstruoso estava protegendo a comida que ela havia feito.
Percebendo que aqueles novos guardas eram ainda piores que os anteriores, Lydia observa com indignação, quando um deles aponta, com arrogância, o quanto o príncipe se importava com ela. Ele revela que haviam testado a determinação de Orlando, o obrigando a permanecer ajoelhado durante toda a noite, para evitar que os pratos caíssem, deixando Lydia horrorizada com tamanha crueldade. Diante da cena terrível, Lydia deixa cair sua mala e o buquê de flores que havia trazido. Ao notar uma faca no chão, ela se abaixa e a pega, ocultando a expressão, mas deixando claras suas intenções. Com um olhar furioso, Lydia avança, determinada a fazer com que os atendentes enfrentem as consequências de seus atos. Ao atacar o primeiro deles, sua mão começa a brilhar com uma estranha luz azul. Com habilidade, ela o desarma e pressiona a lâmina contra sua garganta. O segundo atendente rapidamente saca sua espada ornamentada para defender o parceiro. Diante da escalada da violência, Orlando, tomado pelo medo, observa a situação com desespero. O primeiro atendente, ainda confiante, zomba de Lydia, duvidando que uma mulher pudesse derrotá-lo, e oferecendo poupar sua vida em consideração a seu pai. Caso ela largasse a faca, seu companheiro reforça a ameaça, afirmando que, se ela recusasse, não hesitariam em abatê-la sem consequências. Mesmo assim, Lydia permanece firme. Orlando, aflito, acompanha o confronto. Sacando sua espada, o atendente ordena arrogantemente que Lydia se ajoelhe e peça desculpas, advertindo que sua paciência estava se esgotando. Em um movimento chocante, Lydia se lança contra a espada do atendente, atravessando o próprio corpo, enquanto ele observa, incrédulo. O sangue respinga em seu rosto horrorizado, enquanto Orlando grita o nome de Lydia em desespero. Tomado pelo pânico diante do ocorrido, o atendente grita por ajuda, enquanto, atrás dele, seu parceiro desaba no chão. A faca que Lydia segurava caiu no chão com um som metálico, manchada de sangue. Ao agarrar a espada cravada em seu peito, Lydia lançou um olhar fulminante na direção deles, declarando que agora enfrentariam as consequências que ela havia prometido. O segundo atendente observava, horrorizado, segurando sua própria arma, atônito diante de suas ações. Preso atrás de um portão, Orlando apenas assistia, impotente, enquanto a tragédia se desenrolava. Com um movimento rápido do pulso, Lydia arremessou a pequena faca, que se cravou na garganta do segundo atendente. Ele tombou contra a porta, sufocando enquanto morria devido ao ferimento. Enfraquecido e com sangue escorrendo pela boca, Lydia começou a perder a consciência. Ao cair, Orlando implorou para que ela não morresse, e ela, em um sussurro fraco, revelou que a lâmina não havia atingido seu coração. Lydia permaneceu inconsciente no chão, seus cabelos vermelhos espalhados ao redor, enquanto Orlando gritava seu nome em agonia. Preso e desesperado, ele sacudia as grades de sua cela, clamando para que alguém viesse salvar Lydia. Ao acreditar que ninguém viria, ele desabou no chão em desespero, culpando a si mesmo, pelo que havia acontecido. Lágrimas de angústia e impotência escorriam pelo rosto de Orlando. Determinado a buscar ajuda, ele decidiu que precisava pular da janela, assim como Lydia fez antes, acreditando ser a única forma de chamar atenção. Antes que pudesse agir, se virou surpreso. Ao perceber a chegada de alguém, o príncipe herdeiro Austin surgiu na entrada, horrorizado ao encontrar seus novos guardas, e Lydia aparentemente morta no chão. Orlando ergueu o olhar para o irmão, com os olhos cheios de lágrimas, implorando por ajuda. Correndo até Lydia, Austin verificou seu pulso e sentiu alívio, ao perceber que seu coração ainda batia, embora de forma fraca. Com cuidado, ele a tomou nos braços, pedindo que ela acordasse enquanto a levava dali, e Orlando sentiu um lampejo de esperança, grato pela bondade do irmão. De trás das grades, Orlando observou, enquanto eles partiam, com uma expressão de profunda tristeza no rosto. Lydia então despertou em uma paisagem verdejante e onírica, onde viu um Orlando adulto ao lado de Colette e Austin, que a chamava para se apressar e se juntar a eles. Sorrindo, Lydia do sonho percebeu, surpresa, que estava vendo o príncipe Orlando já crescido. Quando o Orlando adulto se despedia alegremente de Colette, uma lança brilhante foi lançada em sua direção, e Lydia, no sonho, gritou um aviso para que ele se esquivasse. O Orlando adulto se virou, com uma expressão calma, aparentemente alheio ao perigo iminente. A lança mágica o atingiu, atravessando seu corpo em um clarão de luz. Lydia, no sonho, gritou em horror absoluto ao ver o homem que jurou proteger, morrer diante de seus olhos. Seu grito ecoou enquanto ela despertava abruptamente, se encontrando segura em uma cama luxuosa.
Levando a mão à cabeça, Lídia percebeu que tudo não passou de um sonho e notou a presença do príncipe herdeiro Austin em seu quarto, concluindo que ele havia salvado após ela matar os guardas. Ao erguer o olhar, agradeceu formalmente por ter sua vida salva. Austin segurou seu pulso com firmeza, porém com gentileza, afirmando que ela não retornaria à torre. Os olhos de Lídia se arregalaram em horror, quando Austin explicou que o príncipe Orlando havia sido convocado pelo imperador devido às mortes dos guardas. Em pânico, ela agarrou o braço de Austin, querendo saber há quanto tempo Orlando havia partido, e se seria punido. Austin se surpreendeu com sua atitude direta, se questionando por que uma simples criada demonstrava tamanha preocupação com seu irmão mais novo. Ele a tranquilizou, afirmando que nenhuma punição havia sido decidida, pois seu interrogatório era necessário antes de qualquer conclusão. Consumida pela preocupação, Lídia pediu imediatamente para ser levada ao imperador, enquanto Austin ponderava se ela teria alguma justificativa para matar 2 guardas do filho do imperador. Se voltando com uma expressão de determinação sombria, Lídia declarou que conhecia as consequências de seus atos e aceitaria qualquer punição, desde que o príncipe Orlando não fosse envolvido. Austin refletiu sobre a lealdade inabalável de Lídia, a contrastando com sua própria vida, cercada por pessoas que escondiam intenções por trás de sorrisos falsos. Ele recordou sua inocência na infância, quando acreditava na lealdade dessas pessoas, apenas para perceber, ao crescer, que tudo se resumia em interesse próprio e medo. Lídia, porém, era diferente. Ele se lembrou de sua postura desafiadora e se perguntou se mais alguém teria feito o mesmo em seu lugar. Enquanto isso, ele encarava Lídia, vestida com um vestido rosa, e demonstrava curiosidade sobre o que Orlando teria feito para merecer tamanha lealdade. Logo depois, no momento em que Austin anunciava a chegada de Lydia Dalton, o imperador concordou em recebê-la. Enquanto um Orlando angustiado gritava o nome de Lydia, sendo observado por 2 homens, o Conde Ronde e o Barão Capuz. Ao se aproximar dele, Lydia perguntou gentilmente sobre seu ferimento, mas ele insistiu que estava bem, e pediu que ela não se preocupasse. O imperador observava a interação dos dois com desagrado, a considerando incômoda. Em lágrimas, Orlando protestou ao ser separado de Lídia, mas ela lhe pediu calmamente que aguardasse em silêncio. Após hesitar por um instante, ele cedeu e permitiu que um guarda o levasse. Austin observou a dependência de Orlando em relação a Lídia, refletindo se a sensação de ser necessário era algo que ele próprio deveria experimentar. Na sala do trono, o imperador ordenou que Lydia Dalton explicasse o que havia acontecido. Diante dele, com Austin e os 2 nobres observando, Lydia relatou o desrespeito dos guardas, afirmando que aquilo representava um insulto à família imperial, o que levou Austin a sugerir que ela fosse recompensada, caso seu relato fosse verdadeiro. O imperador considerou suas palavras em silêncio, mantendo uma expressão indecifrável. O Conde Ronde e o Barão Capuz tremiam de medo, enquanto aguardavam o julgamento. O imperador então perguntou a Orlando se a história era verdadeira, e o menino confirmou, acrescentando que havia sido privado de comida, o que fez o imperador esboçar um sorriso frio. O imperador então perguntou se ele nem sequer conseguia agir como o lixo que ele é, o que deixou Orlando, Austin e Lydia aterrorizados com a atitude do imperador. O imperador, então, passou a repreender Orlando cruelmente por sua fraqueza, desejando que ele tivesse sido eliminado há muito tempo, o que fez o menino erguer o olhar em choque e chamá-lo de pai em um sussurro. Com um gesto brusco, o imperador ergueu a mão para golpeá-lo violentamente. Orlando se encolheu no chão, enquanto seu pai o proibia de chamá-lo assim, e Lídia fervia de raiva diante de tamanha crueldade. Ela fervia por dentro, ao perceber que o imperador estava culpando seu filho inocente, enquanto o príncipe herdeiro apenas observava com nervosismo. Ao notar uma oportunidade, o Conde Ron observou que Sua Majestade claramente não se importava com o segundo príncipe. Ele bajulou o príncipe herdeiro, enquanto o Barão Capuz, de forma maliciosa, insinuou que Orlando talvez nem compartilhasse o sangue do imperador, deixando Lídia horrorizada. Percebendo que precisava intervir, antes que o imperador descartasse Orlando de vez, os olhos de Lídia se estreitaram com determinação. Ela então avançou corajosamente, para se dirigir diretamente ao imperador, declarou que a sucessão de Orlando era legítima, e afirmou ter tido um sonho profético no qual ele era a chave para unificar o continente, despertando o interesse do imperador. Lídia confirmou com confiança que teve um sonho profético na noite anterior. Ela inventou uma história sobre a grandeza futura de Orlando, enquanto Austin,
por dentro, zombava, acreditando que seu pai não cairia em uma mentira tão óbvia. O imperador a desafiou, exigindo saber como ela poderia provar tal história. O encarando diretamente nos olhos, Lídia se ofereceu para contar tudo, para que ele pudesse julgar por si mesmo. Com um gesto de mão, o imperador dispensou a corte, se preparando para falar com Lídia sós. Enquanto um guarda conduzia Orlando, o jovem olhou para trás, preocupado. Lídia lhe ofereceu um sorriso caloroso e tranquilizador, assegurando, em forma de narrativa, que ela ficaria bem. Orlando a observou partir com os olhos marejados, enquanto Austin reconhecia, em pensamento, que a devoção dela era admirável. As pesadas portas se fecharam atrás de Lídia, enquanto ela seguia o imperador até uma câmara privada. Agora a sós, ele a pressionou para revelar o conteúdo de seu sonho profético. Lídia então revelou duas informações, que Orlando descendia de um lendário dragão do trovão, e que o nome de sua mãe era Lady Emily, o que chocou o imperador. O imperador ficou atônito, lembrando que Emily era um nome secreto conhecido apenas por ele, e começou a acreditar que a profecia poderia ser real, exigindo saber o que mais ela havia visto. Lídia afirmou com cautela que aquilo era tudo, temendo ultrapassar limites, mas foi surpreendida quando o imperador declarou que acreditava nela. Tomada por alívio, Lídia mal podia acreditar que sua aposta havia dado certo. O imperador então chamou seu assistente e ordenou que o veredito fosse anunciado, enquanto Austin escutava da entrada. Glenn Rond e Edmund Capuz seriam executados, enquanto Lydia Dalton não receberia punição. Ele continuou retirando os títulos e terras dos dois nobres, por terem questionado a linhagem imperial, enquanto eram levados, gritando por misericórdia. Austin ficou chocado com a completa mudança de postura de seu pai. Lydia, porém, percebeu que não foi o sonho profético que realmente convenceu o imperador. Ela se lembrou, pela história original, de que os dois nobres haviam sido punidos por roubo. Com isso, compreendeu que o imperador apenas fingira favorecê-la, buscando um pretexto. Cercada por imagens de tesouros, Lydia entendeu que ele sempre quis aquelas terras, e apenas usou o incidente como desculpa. Sem perceber as manobras políticas, Orlando perguntou inocentemente ao pai, em forma narrativa, se ele e Lydia poderiam partir. O imperador concordou, e Lydia percebeu, com um arrepio, que todo o incidente, incluindo a agressão, pode ter sido orquestrado por ele. Orlando agradeceu alegremente ao pai, reforçando a suspeita de Lydia, de que o imperador provocou os nobres a difamar seu próprio filho. Tomado pela alegria, Orlando correu até Lydia. A narração indicava que ele foi apenas uma isca no plano do pai, e Lydia compreendeu que, após cumprir esse papel, ele seria descartado sem hesitação, com o coração pesado, mas com um olhar determinado. Lydia aceitou o caminho que agora precisava seguir. Orlando sugeriu alegremente que fossem para casa juntos, mas Lydia olhou para ele com profunda tristeza. Ao se desculpar educadamente, ela fez um juramento interno, de despertar o poder de dragão de Orlando, para que aquela tragédia nunca mais se repetisse. Prometendo a si mesma, que não suportaria novamente tal humilhação, Lydia tranquilizou Orlando, assegurando, em narrativa, que ficaria bem e se recuperaria rapidamente. Orlando pediu desculpas, com lágrimas nos olhos, pelo ocorrido, mas Lydia sorriu e o incentivou a se tornar o mais forte. O jovem príncipe corou, e Lydia o provocou gentilmente por isso. Ele, então, justificou que era apenas o calor do sol. Lydia sorriu calorosamente, prometendo que estaria ao lado dele em todos os desafios que viriam. Orlando a chamou, confuso, mas Lydia lhe disse, para abandonar as formalidades, quando uma nova figura apareceu. Com a aproximação do príncipe herdeiro Austin, Lydia lhe ofereceu uma saudação formal. Austin respondeu com um sorriso cheio de segundas intenções, e elogiou Lydia por ter salvado Orlando, oferecendo-lhe um cargo como sua dama de companhia. A proposta inesperada deixou Lydia e Orlando completamente atônitos. Lydia recusou educadamente, afirmando que apenas cumprirá seu dever, mas Orlando declarou, de forma impulsiva, que Austin poderia levá-la, surpreendendo a todos. Austin observou com interesse, se questionando, em pensamento, por que Orlando abriria mão tão facilmente de sua única aliada. Lydia apontou que o próprio Orlando parecia concordar com a proposta. Se virando, ele explicou, com tristeza, que, se ela permanecesse ao seu lado, apenas sofreria mais. Ele então ergueu o olhar com uma determinação forçada, enquanto Lydia questionava se aquilo era realmente o que ele desejava. Um silêncio tenso se instalou entre os dois, enquanto Orlando mantinha sua decisão. De repente,
Orlando se virou e saiu correndo, insistindo que conseguiria voltar para casa sozinho. Quando Lydia chamou por ele, alarmada, Austin a impediu fisicamente de segui-lo, lembrando que seus ferimentos a impediriam de servi-lo adequadamente. Reconhecendo que ele estava certo, Lydia decidiu usar seu tempo de recuperação forçada para cuidar de outros assuntos. Após se recompor, Lydia apresentou um pedido formal de desculpas ao príncipe herdeiro por seu comportamento rude anterior. Austin aceitou o pedido com gentileza, aconselhando que ela procurasse um médico, e afirmando que poderia servir como criada assim que estivesse recuperada. Lydia demonstrou sua gratidão, mas fez um último pedido, que uma criada chamada Wendy fosse designada para servir Orlando. Ela o encarou com uma determinação inabalável. Deixando seu pedido claro e direto, Austin considerou a proposta em silêncio. Após sua partida, prometendo transmitir a mensagem, Orlando permaneceu sozinho em seu quarto, tomado pela ansiedade, ao se perguntar se Lydia estava se recuperando bem. Pouco depois, uma criada loira chamada Wendy chegou, trazendo um prato coberto e apresentou a refeição a Orlando. Ele manteve o olhar baixo, em silêncio, expressando que contaria com ela dali em diante. Wendy respondeu com um sorriso radiante, se apresentando como a melhor amiga de Lydia, e prometendo servi-lo com todo o coração. Em um flashback, a Lydia revelou que ela vinha observando as pessoas em busca de possíveis aliados. Wendy não era uma delas, mas sim uma cliente valiosa. Lydia deixou claro que Wendy era, na verdade, uma parceira de negócios, cuja simpatia era motivada por dinheiro, o que a tornava previsível o suficiente para receber mais um favor. Uma cena animada mostrava Lydia entregando a Wendy uma bolsa de moedas, ao que Wendy aceitava prontamente. De volta ao presente, Wendy serviu a refeição a Orlando, que agradeceu de forma discreta. Orlando levou lentamente um pedaço de comida à boca com um garfo. Seus olhos se arregalaram de surpresa, brilhando de encantamento, ao perceber o sabor incrível do prato. Ao demonstrar curiosidade sobre quem havia preparado a refeição, Wendy revelou com orgulho que ela mesma fez, utilizando uma receita ensinada por Lydia. Enquanto Orlando dormia, Wendy relembrava as instruções secretas de Lydia, mencionar constantemente seu nome, para combater a solidão dele e incentivá-lo a fazer pedidos. Um sorriso astuto surgiu em seu rosto, ao refletir sobre sua missão. Ao notar Orlando olhando pela janela, Wendy comentou sobre a possibilidade de Lydia estar por perto, o levando a procurar imediatamente. Seu olhar seguiu até o jardim, onde avistou Lydia caminhando ao lado do príncipe herdeiro Austin. Lágrimas se acumularam em seus olhos, e sua expressão foi tomada por uma profunda tristeza. Ao observá-los, Wendy então sugeriu a possibilidade de chamar Lydia de volta, se oferecendo para transmitir o recado, mas Orlando insistiu silenciosamente que não era necessário. Wendy, percebendo sua tentativa de parecer forte, concluiu que precisaria se esforçar mais para conquistar o bônus prometido por Lydia. Com o passar dos dias, Wendy presenteou Orlando com um buquê de flores amarelas alegres, afirmando que era um presente de Lydia. Cercado por constantes lembranças dela, desde um livro até presentes feitos à mão, Orlando começou a tremer, emocionalmente sobrecarregado. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ele finalmente cedeu, implorando para que Wendy ficasse em silêncio por um momento. Em meio ao choro, revelou seu arrependimento e o desejo de que Lydia voltasse. Wendy sorriu e afirmou que transmitiria a mensagem, mas explicou que Lydia não poderia retornar imediatamente, perguntando então se Orlando tinha alguma ideia. Se aproximando, sussurrou um plano em seu ouvido: convocar o príncipe herdeiro. Orlando hesitou, preocupado com a possibilidade de irritar o irmão, mas Wendy rebateu que ele precisava escolher entre o medo e a chance de trazer Lydia de volta. Se determinando, Orlando estreitou o olhar. Ao imaginar Lydia servindo outra pessoa, decidiu que não desistiria, afirmando que não se importava se seu irmão ficasse zangado. Com essa nova determinação, segurou firmemente as grades do portão, olhando fixamente à frente. Quando Wendy perguntou se ele estava cansado, Orlando insistiu que estava bem e declarou, com intensidade, que queria ver Lydia. Um rubor de excitação tomou conta de seu rosto, ao ouvir que o príncipe herdeiro finalmente havia chegado. As portas se abriram, revelando Lydia ao lado de Austin. Orlando a chamou com alegria, enquanto ela oferecia uma saudação formal, em contraste com a empolgação evidente dele. Timidamente, Orlando demonstrou preocupação com o ferimento de Lydia, e com a possibilidade de ela estar zangada. Lydia o tranquilizou, afirmando que estava bem.
o que trouxe alívio imediato. No entanto, Austin interrompeu o reencontro com uma tosse significativa, lembrando Orlando de sua presença, após cumprimentar o irmão de forma constrangida. Orlando percebeu que havia se esquecido completamente dele. Diante da expressão pouco impressionada de Austin, que questionava se havia sido chamado apenas para assistir à conversa, Orlando tentou explicar, de forma hesitante, o verdadeiro motivo de tê-lo convocado. Ele olha de Lydia para Austin e declara com ousadia que desejava que Lydia retornasse ao seu lado, o que deixa Austin chocado, já que havia sido ele mesmo quem a dispensou anteriormente. A expressão de Austin se torna sombria, enquanto ele encara o irmão mais novo de forma ameaçadora, o acusando, como se estivesse sendo zombado. Lágrimas enchem os olhos de Orlando, ao erguer o olhar para o irmão furioso, tomado por um medo profundo. Lydia percebe que Austin está enfurecido, e entende que aquele momento representava uma grande provação para Orlando, se lembrando de um acontecimento semelhante descrito na história original. Na narrativa, havia um episódio em que Orlando visitava um parente cruel, o imperador, que o humilhava, o chamando de fraco e inútil por chorar constantemente. A lembrança se completa com a descrição de que o imperador havia trancado Orlando em uma torre, deixando o jovem príncipe confuso e completamente sozinho. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, e não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.